Oi, eu sou a Mariana Goldfarb e esse podcast é feito com alma. As conversas que temos aqui poderiam acontecer no sofá da minha casa, mas por que não dividir? Para mim, conversas são aulas, então desejo que a gente possa expandir juntos. Vamos? A questão é complexa e para falar disso mais um pouco, hoje com alma, conversa com a atriz, roteirista, diretora, mãe, viajante e tudo de bom, Dani Suzuki. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Mari. Obrigada. Eu queria aproveitar e começar dizendo que assim, você foi uma grande inspiração para mim por conta dos seus programas na televisão. Eu achava que você apresentava super bem e eu adorava o estilo de vida que você transparecia, que você tinha. E você viajava muito, e era o meu sonho viajar muito. Você conheceu muitas culturas, muitos povos diferentes, muitas etnias. Eu admirava demais, eu admiro demais. Ai, muito obrigada. Obrigada pelo seu carinho, assim. Para mim é muito importante ouvir isso, porque a gente fica nesse ritmo, vivendo, fazendo as coisas, a gente nunca sabe. Hoje a gente tem internet, né? E a gente ainda encontra as pessoas para entrevista, hoje tem muito podcast, mas antigamente você não tinha esse retorno, você não sabia se ia fazendo uma coisa atrás da outra. E você nem ia sabendo se a pessoa gostou, não gostou, o que ela está vivendo, se ela sabe o que você está fazendo. Então, para mim é muito importante, assim, ouvir. Obrigada. Eu amava. Como é que você entrou, assim, na televisão? Como é que foi esse processo? Nossa, eu comecei com 10 anos, assim, primeiro comercial, porque eu fazia balé. E na época foram lá no balé, eu fiz balé do Teatro Municipal, me formei. Então, na época, eles caçavam as crianças para comercial de TV. O Balão Mágico era o sucesso da época. Então, eu fiz o meu primeiro comercial, o Mini Coke, com balão mágico, que a gente trocava Coca-Cola por a mini tampinha, não sei o quê. Depois teve Suquita. E aí eu fui Suquita! Eu lembro, Suquita. Aí eu fui emendando esses comerciais. Depois eu comecei a trabalhar em musical, por causa do balé também, que eles precisavam de pessoas que dançassem, né, pro musical. E aí essa vida de atriz foi abrindo, assim, por testes, em busca de atrizes. As bailarinas acabavam fazendo teste também. Mas era sempre muito específico por conta da tua história e ancestralidade. Não, isso nem na época não se falava, porque também não tinha. Quando tinha era eu. Porque não tinha nenhuma japonesa nessa época, assim, na TV, lugar nenhum. Não. Mas, por exemplo, na tua aula de dança, no balé? Só tinha eu. Era eu só e minha você? Irmã. Só eu e minha irmã. Ninguém mais. Na escola era só eu e minha irmã. No Rio de Janeiro, então, você não encontrava. São Paulo é mais comum, né? São Paulo é mais comum. Mas no Rio, nunca. Eu sempre fui eu na escola, referência. Na vida toda, no balé. E era eu e minha irmã. como te chamavam, assim? Era Neuza, Neuzinha. Na rua também, assim, Neuza, que eu era Neuzinha, minha irmã é Neuza, japonesinha. Às vezes ficava Suzuquinha, Suzuki, mas pra mim, eu não conseguia, não tinha uma referência do que é não ser assim. Então eu já estava acostumada a ser diferente, japonesa, japa, sempre foi comum, assim, normal. Isso, tipo, é porque às vezes Mas a minha família é muito misturada, porque assim, eu sou descendente de japonês, as pessoas olham no primeiro momento japonês, né? Mas eu sou descendente de japonês, de alemão, de italiano, de índio, né? Minha mãe é filha de... A minha avó, que é filha de índia com alemão, foram 13 filhos. Caramba! Todos louros do olho azul. Minha avó, que era a 13ª, nasceu índia, que casou com italiano, que teve a minha mãe, que casou com filho de japonês. Então, meu pai é paulista, minha mãe é mineira, minha avó é cearense, eu sou carioca. Ninguém da minha família... O Brasil inteiro, o mundo inteiro em você. Não é nem do mesmo estado, não tem nem o mesmo sotaque, cada um tem uma cultura. Então, eu não tinha nenhuma referência de cultura. Então pra você também, aqui, quando você também não via muita gente... Normal. Eu estudava em colégio alemão, quando era pequena. Então, sempre foi a minha vida uma diversidade. Mas você se questionava, por que não tem ninguém aqui também asiático? Não, porque como a referência em casa era tudo muito diferente, eu também ser diferente, para mim, na minha cabeça, era mais uma. Eu já tinha acostumado a ser. E eu não via isso como... Não estava nos lugares que não tinha como um preconceito, uma falta de diversidade, porque eu nem pensava nessa alternativa. Era absolutamente normal. Mas você sentia que você sofria preconceito? Não sentia. Eu acho que o preconceito, as pessoas falam muito de preconceito, porque você tem que defender sua raça, não sei o quê. Mas como eu também me entendo também como índio, me entendo também com o alemão, me entendo também com o italiano. E com o oriental, apesar de eu fisicamente aparentar muito oriental, dentro de mim é uma mistura, assim, de vivências dentro de casa e de nem sotaque, né? O que eu falei, ninguém tem o mesmo sotaque dentro da casa.
Então, virou uma coisa natural, assim. Eu sentia isso mais quando fui crescendo e trabalhando no mercado de trabalho, que só tinha eu. Só tinha você, né? Então, ou isso era positivo pra mim, porque assim, se eles quisessem botar alguém diferente, eles nem contavam comigo, eles vinham falar, talvez é interessante ter uma japonesa, né? Não estaria num roteiro, não... E mesmo assim, quando eu entrei na TV, eu nunca fiz um trabalho porque eles estavam procurando uma oriental. Ah, a gente precisa de uma oriental para esse trabalho? Nunca. E eu fiz o primeiro, e do primeiro eu acreditava que ia ser o único. Quer dizer, as pessoas acreditavam, eu sempre achava que dava para fazer outra coisa. E nesse primeiro eu cavei o segundo, e o segundo falou, agora acabou, só vai ser mais isso, porque não vai ter japonês, tudo que é novela, você tá louca. E aí eu tava no terceiro, quarto, e assim eu fui emendando e fiquei lá quase 20 anos, né? Caraca! Sem me ligar nisso, sem cobrar que isso precisa ter, sem sentir, sem esperar um papel que caberia para mim. Às vezes tinha um papel ali, não, mas não é oriental, mas se eu fizer, não, pode ser. Aí eu comecei a perceber que eu pegava o papel e aí a família era estruturada para se adequar a mim. Olha! Acabava que eu estava abrindo oportunidades para outras, Óbvio. que aquele personagem nem era para ser um oriental e como era eu, a história se estabeleceu, se organizou para isso. E aí a minha preocupação no início era fazer sempre a mesma coisa, só que um personagem era tão diferente do outro, que era totalmente, não tinha nenhuma referência do último, que eu falei, bom, eu não estou seguindo nenhum estereótipo de pegar personagens que, assim, antigamente o oriental era visto muito como, assim, engraçado, comédia. Tem um estereótipo, né? Mas se eu olhar meus personagens, eles não têm essa... Ou super hipersexualizado. Não, mas não tem. E também tem essa coisa da questão da mulher asiática, né? Ser hipersexualizada. E eu não tive essa referência, nem fiquei profissionalmente vista dessa forma, assim. Se você olhar meus personagens, primeiro a ninja, primeiro foi Uga Uga, era uma patricinha judia, eu era uma judia patricinha, depois era uma ninja no Sandy Júnior, depois eu era uma menininha de Chiquinha, Maria Chiquinha na Malhação. Gente, eu lembro disso. Depois eu era uma menina de interior, sandalinha de São Francisco, assim, com óculos. Mas você tinha noção que você estava abrindo esse espaço? Era uma preocupação sua? Nenhuma, não. Só queria trabalhar. Que virou uma preocupação? Eu só queria pagar minhas contas, ajudar em casa, a família. E eu gostava de estar ali, assim, participando, gostava de estar filmando, acrescentando no personagem, mas eu nunca olhei a televisão como, eu vou ser atriz, famosa, celebridade. Nunca vi. Eu sempre entendi como uma empresa, como um trabalho, e o que eu tinha que fazer para ser um melhor produto para a empresa. Falar melhor uma língua, estudar, me vestir melhor, me portar educadamente, com respeito, entender como é que funciona. Eu sempre fui muito conectada ao pessoal da técnica, até mais do que com os atores, assim. Porque eu queria entender como é que funcionava a luz, qual os perrengues que a moça que montava o cenário estava passando. Isso é bem virginiano. A comida, eu ficava ligada em tudo, assim, na continuidade. Caraca! Eu queria ver como é que aquilo estava sendo editado na sala de edição. Eu ia muito para uma sala que tinha lá na Globo, que eles chamavam do robô, que ficavam todas as fitas guardadas. Eu passava muito nas casinhas das produções para entender quem é que fazia o quê, quem é que organizava os transportes, a comida. Eu queria entender como é que funcionava a empresa. Então, eu sempre achei muito divertido o trabalho em conjunto, assim. E o ser famosa ou não estava na minha... Minha preocupação era estar ali no ano que vem de novo, naquela empresa. Total. E vendo onde é que eu podia fazer uma coisa nova. Depois da atriz que eu comecei a apresentar, quando eu entrei no Multishow, eu fiquei muitos anos, acho que 15, 16 anos no Multishow. No primeiro programa também eu queria entender como é que era apresentar. E aí eu fazia roteiro, eu queria trazer propostas, eu trazia entrevistas, eu pesquisava, e se o programa for ali? E se a gente fizer o cenário assim, levava malas de roupa para poder ficar fazendo troca. Então, para mim, sempre foi muito divertido, assim, estar ali. E você cuida disso em todas as áreas da sua vida, não só na profissional. Você é assim? Em tudo. Em tudo? Tudo. Caraca! Aí eu fazia o balé ainda nessa época. Quando eu entrei na Globo, eu fazia balé. Estava me formando no Teatro Municipal. E fiz faculdade, me formei em desenho industrial na PUC. Porque eu queria trabalhar com desenho animado. Na minha época não tinha desenho animado. Como assim desenho animado? Eu queria fazer animação em 3D. Estavam começando a surgir os primeiros desenhos animados em 3D. A gente usava na época um programa que se chamava 3D Studio. E Animator Pro, que era super antigo, assim. E aí eu queria trabalhar com isso, com animação em massinha, stop motion.
E a minha mãe falou, você não esquece essa coisa de ser atriz, é muito divertido, mas você precisa fazer uma faculdade. Isso não é plano B. Você tem que ter um plano B, não é isso? Tinha que ter um plano B. Então, assim, eu poderia até brincar de ser atriz, mas eu tinha que fazer a minha faculdade. E eu comecei a carreira de atriz no cinema, fazendo cinema e não TV. A TV surgiu depois, assim. Para mim foi uma oportunidade de ter um emprego fixo. A minha eu falei, agora é uma empresa uma estabilidade, que paga por mês. Sim. Não é uma coisa, minha cabeça era essa, assim. Sim, da estabilidade. Eu também, eu comecei fazendo direito, não terminei, porque não foi o que eu amei fazer. Depois eu fui fazer comunicação, também não terminei, porque não foi o que eu amei. Eu me encontrei muito estudando, eu não acho que nutrição seja só estudar alimento, então dieta, ou então o que é bom para você emagrecer, não é isso. Eu acho que nutrição engloba tudo. Tudo, desde o livro que a gente escolhe para ler, até as pessoas que a gente escolhe para se relacionar, até o que a gente vai estudar. Geral, né? Bem-estar geral. Para mim, nutrição é a vida. Não, e vou te falar, é uma forma saudável de você cuidar do seu intestino, que é um segundo cérebro, mais do que qualquer outra coisa. Eu tô fazendo agora pós. Acho que até o primeiro. Ele é muito próximo. Não tão primeiro, porque o cérebro é bem mais complexo, mas realmente o intestino ele faz toda a diferença, inclusive na sua saúde cerebral, né? Sim. Aí, só pegando um gancho, a gente não vai falar muito sobre isso, mas só pegando um gancho, que isso é muito maneiro de falar, que muitas... Claro que se a doença estiver num extremo, é muito complicado você curar uma ansiedade, uma depressão, revendo seus hábitos alimentares. Sim. Mas os nossos hormônios de prazer, bem-estar são produzidos no intestino e vão para o cérebro. Então, o que a gente está comendo, o que a gente se alimenta... Perfeito. É tudo, inclusive nessa nossa sensação de bem-estar e de felicidade. Faz toda a diferença. Não, é muito... Eu estou fazendo pós-graduação em neurociência. Eu amo esse assunto. E lá eu tive uma matéria só sobre o intestino. Eu fiquei abismada, assim, com como é que aquilo tudo funciona e como aquilo faz diferença na saúde cerebral, assim, no nosso comportamento, nas nossas emoções, toda a química corporal, assim, é muito importante. Você come super regradinha. Como é que é a sua alimentação? Toda bagunçada, assim. Eu acho que eu tô melhorando depois dessa pós, porque agora eu tô observando que eu tenho um instrumento fantástico, super complexo e que eu não tô cuidando como realmente, assim, eu deveria. Eu acho que todo mundo teria que fazer neurociência, inclusive, para você entender o instrumento que você tem na mão, as possibilidades que o seu corpo, né, te trazem e a gente não tá nem aí. Como é que você decidiu fazer isso? Na verdade... eu sempre gostei do comportamento humano, de estudar comportamento humano, né? Eu, há muitos anos atrás, eu tive esse programa do Tribos lá no show. Amava. Como é que foi? Isso rapidinho. Como é que foi conhecer tantos povos? Como é que foi isso? Então, eu acho que aquilo foi uma virada, assim, muito importante na minha vida, porque depois de eu ter entrevistado mais de 150 tribos urbanas, eu fui para um outro programa, que era o Pé no Chão, que era eu morando com as tribos. Aí eu morei com os índios, né, no Alto Xingu, aí morei com os esquimós no Alasca, com as bruxas, com o pessoal do Santo Daime, com as geishas no Japão. Foram tantos povos, assim, diversos, e como, né, o canal quer sempre economizar, eu não voltava para casa depois de uma experiência dessa, eu desço para outra. E aquilo foi mexendo muito comigo, porque não era só chegar lá e entrevistar, eu morava com eles. O dia a dia, acordava, vivia, comia o que eles comiam. Então, as coisas mais simples, que era dormir, comer, ir ao banheiro, tudo era uma adaptação, assim. Então, no início, você percebe. E eu sempre ficava preocupada em me adaptar. Como é que eu me adaptar com essas pessoas? Porque uma hora eu tinha que me conectar daquilo de alguma forma, né? Então, isso me fez observar muito o comportamento humano e entender... todos os nossos preconceitos, porque a gente é muito preconceituoso, a gente nem sabe, só quando a gente vai realmente morar, e o pré-julgamento que a gente faz das pessoas que a gente, né, julga pelas nossas experiências, e depois que você vai morar em situações assim, que você vai entendendo o que move aquelas pessoas, a filosofia de vida, o porquê de cada ser humano, as necessidades, né, não só naturais, de como comer, sobreviver, mas as artificiais, né, do conforto, a vaidade... tudo, assim, você começa a entender o outro, o ser humano, pelo um outro olhar, assim. E aí você começa a se conhecer melhor. Você começa a entender onde é que você se incomoda, o que é difícil para você,
O outro é um espelho, né? Na verdade. Então você volta assim muito diferente, procurando qual é o seu lugar. Imagina, eu que vim de casa, minha vida já era uma misturada. As minhas referências para montar minha personalidade já era muito diversa, assim, né? Eu não tinha um padrão. E aí, depois de cada lugar desse que eu morava, eu chegava num estranhamento, eu era uma estranha, eles eram estranhos, mas depois de um tempo eu não conseguia ir embora. E eu ia embora sempre chorando. Você ficava quanto tempo nesses lugares? Às vezes 20 dias, que parecia um ano. Sim, é muito intenso. E não tinha internet. Nessa época você não tinha uma referência do lugar. Então a produção chegava, olha, lá é assim. Você chegava, não era assim, não demorava tantas horas para chegar, demorava 4 dias. Tudo era diferente. Sim. Perrengue atrás do outro, assim, e você tendo que abrir mão de viver em comunidade, né? Diferente, assim. Os índios, eu ia no banheiro em grupo. Demorei 4 dias para ir a primeira vez no banheiro. Em grupo? Porque você não vai no cantinho do mato atrás da árvore. Você vai lá, agacha, tem outro agachado aqui, outro agachado ali, as crianças agachadas na sua frente. Aí até o 4º dia eu não conseguia nem fazer o número 2. Eu tinha que esperar ficar escuro, depois eu estava na mata no escuro, que eles mandaram não ir. Aí depois, quando você começava a relaxar e desapegar dessas coisas que pra gente no início é difícil, que você começava a viver de verdade assim a experiência. E depois do 4º dia você se adapta em qualquer lugar, o ser humano se adapta. E aí você já se adequava àquela comida, para dormir já não era tão desconfortável. E aí você já ia conhecendo melhor as pessoas, porque todo mundo também parava de fingir que é uma coisa que ela não é. No 4º dia estava todo mundo batendo boca, se vendo a dificuldade de cada um, aí você vê o ser humano. O que é assim, aí você começa a entender que as pessoas são muito complexas, elas têm suas questões, mas quando você se aprofunda na intimidade do outro, na vida do outro, você entende o que ela está querendo, assim, você entende as necessidades, você entende as dificuldades. E aí você começa a mudar muita coisa em você, assim. Então, o que você acha que você mais mudou, assim? Eu acho que eu fiquei, com certeza, uma pessoa muito mais segura de quem eu sou, das minhas escolhas. Muito mais paciente, assim, eu tenho amigos hoje de todos os tipos, não são pessoas que eu visitei, passei um tempo, eu criei vínculos com essas pessoas, com essas tribos todas, coisas que eu posso demorar 10 anos e quando eu voltar lá, parece que eu acabei de sair. Então, assim, eu realmente criei vínculos emocionais, uma sintonia de verdade e mudei muito meu pensamento para entender a importância do coletivo, porque muitas dessas comunidades, dessas tribos, elas vivem no coletivo, porque se elas não viverem de forma coletiva, elas não sobrevivem. Então você começa a entender o seu sentido de vida, o seu propósito enquanto humanidade, né? De você se tornar realmente uma pessoa construtora para o outro, você parar de querer. Eu voltei para casa, eu olhava assim minha casa e falava, gente, eu não preciso de nada disso. É impressionante. Eu também senti muito isso quando viajei pelo off. Pra que tudo isso, essas coisas? Tipo, hoje eu já não quero mais ter um enfeite só porque ele é um enfeite. Se ele não tiver uma função, ele para mim ali não precisa. Então você começa a ficar muito mais tranquilo com o outro, assim, de ter paciência com as pessoas. Você tem um dom de se relacionar, né? Você desenvolve uma empatia, assim, e uma comunicação que hoje se fala muito na comunicação humanizada, que é entender o outro, por que dar o tempo, ter paciência. Nossa, todo mundo devia fazer isso, né? Todo mundo. Não precisa você, na verdade, viver em várias tribos para sentir isso. Eu hoje até falo muito disso porque essa minha experiência me fez perceber que eu descobri certos gatilhos que me ajudam muito a lidar hoje em relação à tecnologia, porque hoje estamos todos nós diante de uma série de povos diferentes, línguas, filosofias de vida, pessoas que têm outras experiências, que pensam e veem o mundo de uma forma completamente diferente da sua, e você precisa dialogar com essa pessoa, você precisa entender o ponto de vista dela para poder não criar conflito e viver de uma forma integrada com o outro. Como é que você recebe uma cultura alheia sem julgar? Ah, isso aí eu não gosto. Ah, isso aí é horrível, nada a ver. Inclusive as religiões diferentes, né? E isso te amplia muito, porque muitas coisas que você julgava, ai, não gosto, tem nada a ver comigo. Eu vejo muitas pessoas falar, não gasto meu tempo, não quero nem... É que nem falar que não gosta de uma comida sem nem ter provado. As pessoas têm preguiça. Na verdade, as pessoas têm preguiça de conhecer o outro. E não tem coisa mais enriquecedora de você saber a história do outro. Como é que ele começou, por que ele está ali, por que ele age dessa forma. Às vezes a gente trabalha anos com pessoas que estão ali no escritório do nosso lado. Que a gente nem conhece. E você não conhece, você não sabe nada sobre ela. A maior parte das pessoas não sabe nada sobre os próprios pais.
Sobre si próprias, né, Dani? Assim, o que você sabe sobre a infância da sua mãe, do seu pai? Quem foram eles adolescentes? Quem foram os pais dos seus pais? Aí a gente entra na questão dos nossos antepassados, Muito que importante. É muito pouco discutida e que a gente traz tantos imprints na nosso DNA e a gente não liga para isso, a gente não sabe a história da nossa família, a gente não sabe a nossa história, a gente está negando a gente quando a gente não procura saber. Exatamente. Então eu também acho que é muito importante a gente honrar de onde a gente veio e conversar mais sobre isso. Não importa o quanto complicada foi sua família e a dificuldade, até quem não teve família, é interessante você saber alguma informação de onde você veio, observar os erros dos seus pais, onde é que eles erraram, onde é que eles acertaram, perdoar, entender que eles fizeram o melhor que eles puderam com o que eles tinham. Né? Eu acho que existem pessoas mais, mas a maior parte das pessoas está tentando acertar. E elas se estrepam mesmo tentando acertar e os nossos pais não estão protegidos do erro, eles vão errar e você, às vezes, com o filho, depois você vai querer fazer completamente diferente e vai errar. Você conseguiu quebrar muito o padrão dos teus pais? Muito, ainda tento mudar muitas coisas que eu acho que não fizeram bem pra mim. Tipo assim, eu fui uma criança que apanhei muito, tomei muita palmada. Meu filho nunca tomou um tapinha, um nada, uma chinelada. Eu criei ele totalmente oposto, mas meu filho fez 12 anos. Eu não sei as consequências disso no futuro. Não sei se depois no futuro eu vou falar, bom, hoje estudando o cérebro eu entendo os traumas, o que eles causam, mas eu tento impor limite para ele de outras formas. E essas outras formas eu estou estudando como fazer. Às vezes tirar um brinquedo, botar de castigo, eu já experimentei várias alternativas para entender dentro da personalidade dele o que funciona. Mas não existe uma receita de bolo, assim, para mãe e pai nenhum. Eu acho que a gente tem que pesquisar todas as melhores opções do que tem por aí, o que a ciência traz, o que outras pessoas que estão estudando comportamento têm a oferecer de informação, mas no dia a dia você que enquanto mãe que sabe, né, o que vai funcionar. Eu sou muito próxima, muito ligada à minha mãe e ao meu pai, mas eu tive um período da minha vida que eu tive muita dificuldade de perdoar meus pais. E era muito ruim, porque eu queria estar com eles, mas ao mesmo tempo eu não conseguia estar com eles, porque eu não conseguia perdoá-los. E quando você falou da importância do perdão, a importância do perdão é a importância de ressignificar, que nem você disse, podendo fazer de uma maneira diferente com teu filho. Eu não tenho filho, mas eu tinha uma enteada e eu também via o que eu não queria fazer com a minha enteada na época e o que eu não quero replicar. Às vezes você falou de dificuldade de perdoar, não era nem pelo as mágoas. Às vezes as pessoas não sabem como que funciona esse processo do perdão. Eu não... De como é que você começa. Porque não é só chegar lá, olha, eu quero te perdoar, não quero mais isso, perdoei. Não é assim. Né? Você tem que abrir muitas coisas, você tem que mexer em muitas feridas, você tem que se conhecer, né? Entender que esse processo do perdão, às vezes, ele não é imediato, ele demanda um tempo e demanda muitas indas e vindas com seus pais. Porque tem gente que, eu não aguento ficar 1 minuto na casa da minha mãe. É muito importante que você vá lá e fique 1 minuto e vai embora. E no outro dia você vai conseguir ficar 2 minutos. E no outro dia você vai começar a entender que você não vai mudar o outro. Às vezes o perdão, ele acha assim, me perdoa, mas você não faz mais isso. Porque assim, você acha que o perdão está conectado assim, a essa pessoa mudar. Eu perdoo, mas você não vai mais fazer isso? Você vai... É verdade. Isso não é um perdão. É verdade. O perdoar é você falar, eu entendo como você é, que você é assim, eu perdoo, me perdoo, porque assim, toda situação você tem você alimenta aquela situação também, mas você não pode esperar do outro, criar uma expectativa de que o outro agora assim, agora que eu perdoei, ele não vai mais fazer, prometeu, não vai fazer nunca mais comigo. Você não pode exigir isso do outro. Você perdoa por você, né? Você não perdoa esperando nada do outro. Você tem que perdoar. Nossa, mas isso que você falou fez um clique na minha cabeça. Você não vai mudar seus pais. Isso? Não, isso eu já sei. Você não vai mudar, mas você vai perceber que quando você perdoar de verdade os seus pais, você resolver aquilo em você, saber, olha, minha mãe é assim, eu não vou ficar discutindo, tentando mudar, porque ela é assim. Começou a me incomodar, a falação de novo, começou a mexer onde me incomoda, eu me afasto. Passa um tempo, daqui a pouco eu me aproximo de novo. Aí você vai ver que sua mãe vai virar outra pessoa. Você fala, nossa, ela mudou, ela tá diferente comigo. Não é você que mudou. É você que não alimenta mais
aquela dor, porque ela só age assim com você porque você também corresponde. Então, tudo é... O outro só faz com a gente o que a gente permite que ele faça. Tudo. Mas é mais difícil essa percepção quando, por exemplo, se você teve uma infância onde você foi invadida. Com certeza. É muito mais difícil. É muito mais difícil, mas você também consegue, porque tudo é possível. Porque a nossa vida é daqui pra frente. Né? E quando você que fez? Também é difícil você não só precisar do perdão do outro, mas você também se perdoar. Porque às vezes você faz coisas que você se analisa, nossa, nem eu sei por que eu fiz. Por que eu fui capaz de uma... Pensa as pessoas que fizeram coisas muito graves. É muito difícil para elas se perdoarem também. O processo do perdão é com você e com o outro. Só que uma vez que você resolve viver daqui para frente, você tira uma mochila pesada das suas costas e você começa a mudar as relações ao seu redor, né? A nossa qualidade de vida, ela está relacionada à qualidade das nossas relações. Totalmente. Né? E a gente tá junta nessa, que eu acabei de me divorciar. Você se divorciou tem pouco tempo também. Não, tem bastante tempo. Tem bastante tempo. Fez 12, eu separei. A última vez que a gente estava junto, que a gente ficou, o Cauã tinha 4. Mas a gente se separou por volta de 2 e pouco. E para você foi uma questão muito grande? Foi muito duro. Foi mais difícil. O fim do meu casamento foi mais difícil para mim do que perder alguém que morreu, alguém querido. Uma confusão muito grande na vida de outras coisas de trabalho, porque nem eu entendi por que para mim tinha sido um luto tão grande quando eu separei. Porque eu achava que a minha tristeza era o fim do casamento e da minha separação com ele, relacionada ao que eu sentia por ele e a mágoa. E não, toda a minha separação, depois eu fui entender que a minha dor, o meu luto, era eu estar perdendo a família. Porque eu tive pais separados. E eu sempre quis, eu sempre curti quando eu namorava, quando o namorado tinha uma família grande, que tinha almoço em família, jantar em família. Eu vivia muito na casa dos namorados que tinham... Meus namorados todos tinham família grande. E aí eu falava, eu quero um dia construir a minha família. Então, quando eu casei, foi tudo muito rápido, né? Que no primeiro mês de namoro ele já pediu em casamento, eu aceitei, tava na idade boa, tava já com uma estabilidade financeira. Eu falei, tá tudo certo para eu casar. E no segundo mês você já estava grávida, quando ele fez o pedido. Então, eu conheci ele dentro de casa. Então, eu tive também eu acho que eu era muito imatura para lidar com certas coisas, porque o que não era bom para mim, eu queria que a outra pessoa amadurecesse, entendesse e mudasse. E aí eu tive que entender que aonde que eu errei nos meus 50%, porque nós somos 50-50. A gente errou também. Então, para mim, o meu crescimento foi muito entender o que eu fiz de errado, porque o que ele fez. Eu nem volto a lembrar, porque é problema dele, ele que vai desfazer. Mas eu chorei uns 8 meses. Chorei, porque assim, eu estava amamentando na época. Eu amamentei o Cauã até 2 anos. Que incrível! E chegava assim, 2 da manhã, acordava, sentava na cama e soluçava assim de ficar chorando, até 6 da manhã. E eu ia trabalhar ótima, feliz. Sempre cheguei no meu trabalho, nunca levei pro meu trabalho meus problemas assim. Chegava ótimo, ia trabalhar, tava tudo certo, nem esquentava, ia sair do Projac e tal. E eu, assim, a 1000 por hora, trabalhando, saía dali, ia pro Multishow, fazia minhas coisas, era muito intenso. Chegava em casa, dormia, vida normal, 2 da manhã, sentava, chorava. E fiquei assim uns 8 meses. Caramba! Entendo que isso não foi uma depressão, graças a Deus nunca tive problema de depressão, mas entendi que aquilo era o meu luto. Tinha que expurgar aquilo. Era meu luto, era a forma de eu entender que assim, eu tinha rompido uma coisa, que eu tinha minha parcela de culpa e que eu não podia fazer nada, porque se eu voltasse ao relacionamento, eu ia querer que ele fosse diferente, e ele não ia ser. E do jeito que ele estava sendo para mim, não servia também. Então eu comecei a entender que eu precisava olhar para um outro lado, que era meu filho, porque existia uma criança no meio a isso. O que eu queria para minha vida também era a mesma coisa, né, que o Fabinho queria para a vida dele. Ele só queria viver em paz, ser feliz. E eu não estava com essa maturidade, nem ele. A gente se amava enquanto homem e mulher, mas a convivência era insuportável e a gente entendeu que era melhor para o nosso filho a gente ser amigo. E a gente sabia que a gente não ia ser muito amigo naquele momento, que a gente tinha as críticas um com o outro. E mas difícil a gente separar entendeu amando, que né? precisava fazer um esforço pelo Cauã. Então a gente continuou vivendo como uma família. A gente fazia passeio a 3, a gente ia acampar junto, nós 3, a gente ia passear na cachoeira, nós 3. Ia para um evento, ia nós 3.
E, assim, por mais que eu arrumasse um namorado, era a primeira regra estabelecida. Olha, você tá chegando aqui, mas os passeios com meu ex-marido e meu filho vão continuar sendo eu, meu ex-marido e meu filho. E aí, como é que era isso? Muito difícil. Pro outro entender. Mas eu falava o seguinte, olha, você veio pra minha vida, não sei se a gente vai ficar pra sempre. Meu filho é pra sempre. Meu filho é pra sempre e o pai do meu filho é pra sempre. Uhum. Porque por mais que eu namore outras pessoas, eu venha casar, até o meu filho, eu vou ser mãe dele pra sempre e eu tô dividindo essa sociedade com o pai do meu filho. E ele vai ser pra sempre, né, meu? Ele vai ter que me aturar até velhinho, eu vou ter que aturar ele até velhinho, porque a gente vai ter que conversar. E a gente combinou que o Kawai vai crescer num ambiente de amor. E o ambiente de amor é a casa. E a casa dele sou eu e o pai dele. Então ele tem hoje 2 casas de amor. Ele vai ter que entender que eu respeito o pai dele me respeita, que eu prezo o pai dele, eu amo o pai dele, sempre vou amar. Eu sempre falo, Fábio, eu vou te amar pra sempre. E a gente se escreve coisa, eu falo, te amo, beijo. E vai ter que ser assim pra sempre. Hoje a gente entende que a gente não funciona enquanto homem e mulher, mas a gente vai ter que mas como família. Funcionar como família pra sempre, porque o Kawai só vai entender o que é amor se ele estivesse dentro de casa. Total. Então, a gente sempre vai ter as nossas dificuldades e divergências, mas a gente tem que entender onde é o limite. Olha, aqui tá esquentando, depois a gente fala. A gente faz o grupo de WhatsApp família, tem família do Kawai, e aí que sou eu e o pai dele e ele, que agora ele tem celular. E a gente estabelece as regras ali, assim. Hoje é seu dia, hoje é meu dia, não sei o quê, vamos trocar. E é tranquilo? Tipo, vocês conseguem... tranquilo. No início foi difícil quando eu começava a namorar, ou quando ele começava a namorar, porque quem é esse outro cara que tá ali? Com o meu filho. Vamos estabelecer as regras até onde ele vai avançar. O que me causa ciúmes? Vamos tentar entender. Eu também tentava entender assim, não, olha, isso eu não acho legal porque vai gerar um ciúme nele e a gente não precisa fazer isso. Por mais que seja assim, temos esse direito? Temos. Mas pra que eu vou fazer ele se sentir mal e tal? E a gente começava a ter esse cuidado, assim, quando um percebia que estava incomodando o outro. E assim a gente foi amadurecendo, porque é um processo. Nunca foi um mar de rosas. Com certeza, nunca é. Mas é um processo, assim. E pro teu filho, ele sentiu muito? Você acha que pra ele foi melhor vocês terem... Separado? Eu acho que foi. Porque a gente quer nossos pais juntos, né? A gente quer, e ele questionou isso algumas vezes, por que a gente não fica junto? Mas, ao mesmo tempo, ele sentiu em alguns momentos as brigas. Que é pior ainda. E é muito ruim. Um ambiente e até quando a gente brigava, já separado, combinou, você combinou que ia trazer, não trouxe, você quer, você é responsável, porque começa tudo de novo. A gente sentia que isso incomodava ele ficava numa situação... até quando ele foi crescendo, eu não conto pra mamãe o que tá acontecendo na casa do papai, eu não conto pro papai o que tá acontecendo na mamãe, e eu comecei a assistir o Kawai em alguns momentos, ele sendo o adulto da situação, administrando aqui e ali pra gente não se aborrecer. Então ele omitindo coisas. Aí quando eu percebi isso, eu conversei com o Fabinho e falei, olha, ele não pode carregar esse peso de que ele tem que ser o adulto dessa história, entendeu? Então assim, eu sempre falo, Kawai, não tem nada que acontece aqui em casa, que acontece com a mamãe, que você precisa esconder do papai. Tudo que você quiser contar pra ele, pode contar. Não tenho nada pra esconder. E o papai também. Ele não tem nada que ele tá fazendo que vai sentir mal. E também qualquer coisa que você se sinta desconfortável, especialmente agora que ele tá com 12, né, que a gente conversa sobre sexualidade com ele, eu falo, Kawai, tudo, desde os 7, 8. Como é conversar com ele sobre isso? Então, cada idade foi uma coisa, mas desde os 7, acho que até menos, o Kawai 6, eu sempre falei pra ele, ó, Kawai, na linguagem de cada idade, não pode tirar roupa na frente de ninguém. Não tem ninguém da família, nem babá, nem ninguém que pode tocar nas suas partes íntimas. Se você sentir qualquer coisa que tá desconfortável, que seja um amiguinho maior que fizer, ou pai de amiguinho, ou mãe de amiguinho, ou você tem que falar tudo que você se sentir desconfortável, evita trocar a roupa na rua. Ele então não sabia o que era, ele entendia que era a privacidade dele, que era a intimidade dele, que ele não podia. E ele sempre foi no banheiro, trancou a porta, no banheiro. E eu conversava isso com o pai dele e falei, olha, eu sempre falo isso com ele, se você sentir que ele tá com alguma coisa assim, que agora ele também não quer nem ficar, às vezes, ele de vez em quando vai no banheiro e quer trancar a porta. Às vezes eu tô no chuveiro, ele entra no chuveiro e vai tomar banho comigo. Então ele ainda tá nesse meio campo que ele não... Porque a partir dos 10 ele não quer mais entrar no banheiro do shopping comigo. Que a mãe carrega junto, né? Ele não quer, já quer ir sozinho. Eu fico na porta do banheiro. Mas eu sempre falo, ó, não pede ajuda pra ninguém.
Se acontecer alguma coisa, você chama a mamãe, ninguém mexe. Eu tenho que falar sobre isso com ele, porque hoje ele dá um Google, bum, bum, pum, aparece um monte de vídeo pornô na internet. Então, não tenho mais como esconder isso do meu filho, eu tenho que falar abertamente, mas eu falo, olha, não tá na hora de você... Sexo existe, é entre um adulto e outro adulto, você é uma criança, aproveita. Se você tiver muita curiosidade de alguma coisa, pergunta, porque às vezes você vai entrar na internet, você vai ver mentiras, você vai ficar confuso. Pergunta e espera seu momento. Ele já te perguntou alguma coisa assim, tipo, que você riu? Não, ele fala, mãe, não quero saber. Ele já perguntou uma época, o que é sexy? Que acho que ele queria falar sexo. Eu falei, Kawaii, é uma forma de amar do homem e da mulher, mas que acho que não é a sua idade. Você vai vir a saber e depois a vida inteira você vai lidar com isso. É como se fosse o seu priminho, que é pequenininho, perguntasse agora pra mim como é ver um filme de terror que tem sangue. Você acha que vale a pena a gente explicar pra ele agora o que é um tiro, um filme de... Ele falou, não, ele é pequeno. Eu falei, então, é a mesma coisa. Pra que você vai querer saber disso agora, se você não vai fazer isso agora? E se eu ficar te falando, eu vou tirar uma surpresa que você precisa descobrir isso depois. Eu acho que na idade certa, a gente vai conversar sobre essas coisas. O que eu conversei com ele, eu falei, olha, de vez em quando você pode sentir que você tá excitado, que seu piu-piu tá ficando diferente. Que você tá sentindo que às vezes você acorda e o piu-piu tá em pezinho. E você vai sentir coisas diferentes, é absolutamente normal. Você vai sentir que vai nascer o cabelinho debaixo do braço. Você vai sentir seu corpo mudar, vontades diferentes. Se você começar a ficar na dúvida e confuso, isso é absolutamente normal. Agora você vai entrar numa idade que você vai ter dúvidas, que você vai se sentir ansioso, que você seu sono vai estar diferente, você vai sentir cheiros diferentes. A adolescência é um agora, a mamãe já vai começar a comprar um desodorante pra você. Você vai precisar da sua privacidade. Eu acho legal você entrar no banheiro, trancar a porta, pra você ter sua privacidade. E aí ele fica ouvindo. Aconteceu alguma coisa com você pra você ter, tipo, todo essa awareness, tipo, essa consciência, porque isso não foi me passado, por Também exemplo. Eu tava pensando nisso. Eu com 19 anos não tinha nem como ver na internet. Eu consegui uma revistinha no Jornaleiro, que na época era uma revistinha no Jornaleiro, que tinha o sexo em desenho. Era tudo tipo gibi. Era o máximo que eu conseguia ter um acesso a algum tipo de informação dessa. E isso eu já estava com 18, 19. Eu perdi a virgindade com 19. Sem saber o que eu estava fazendo. Eu perdi com 15, tomei muita pílula do dia seguinte, eu também não sabia o que eu estava fazendo. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo, e assim, quando meus amigos foram questionar, eu não sabia nem o que era camisinha. Olha o nível de informação da época, eu tô com 46. Eu não sabia nem o que era isso, minha mãe não falava, não tocava nesse assunto, e eu só perdi a virgindade por pressão dos amigos da escola, que eu já estava indo para a faculdade, já estava terminando o terceiro científico e só tinha sobrado eu. E a galera fazendo uma pressão e eu fui na pressão. Assim, foi uma péssima experiência. Assim, primeiro porque eu não sabia nada do que estava acontecendo. Mas a pessoa você gostava? Não, era um namoradinho que tinha começado e que ele também só estava com esse interesse, mais nenhum. Então foi tudo estranho. Não foi aquela coisa romântica da primeira vez com um namorado que você sonhou, nada disso. Que eu nem sonhei, que quando ele falou que ia molhar a planta na casa de um amigo, quando eu fui, já tinha acontecido. Eu tava assim, ai, que dor, que não sei o que, desconfortável. Quando não é conversado, é muito ruim. E é isso, a gente tem que lidar com o pós de não ter com quem conversar também. Porque é natural que a gente queira falar com a nossa mãe, com alguém que acolha, que materne. A chinelada que eu tomei quando minha mãe eu não tomei chinelada, mas a minha mãe, ela foi, tipo, escorando na parede, assim, ela foi caindo, esmilinguindo, assim, pro chão. Minha mãe é sua irresponsável. Eu não sei o que, não. Foi uma coisa assim, eu falei, meu Deus, eu fiz algo muito grave. Mas você contou? Morri de vergonha. Você que contou pra ela? Ela ficou sabendo, eu acho, né? Porque depois ela ia começando a perceber as coisas no dia a dia, que eu tava diferente, que eu voltava tarde. Reparando as roupas, as coisas, ela foi percebendo. Abriu a porteira da liberdade. Ela já teve uma hora, ela foi me levar no ginecologista. A ginecologista contou pra ela. Bom, mas também você tava com 19, 18 anos. Mas naquela época, não era essa coisa assim, já está na hora. Já estava na hora. Ela achava que você ia Minha mãe casar. tinha uma educação que eu saía da escola e ia pro balé. Desse balé eu ia para outro balé. O balé era de 1 às 6, desse era para outro. Não, a preocupação dela, né? Meus pais tinham se separado, eu era muito pequena, 11, 12, a minha vida era brabeira, sem dinheiro para viver, assim, era uma relação. Então a preocupação da minha mãe é que eu estudasse,
que eu batalhasse, que eu procurasse um emprego, que eu passasse nessas coisas e ficasse pensando na minha vida de namorado. Ela não tá errada, não. Minha mãe tá certíssima. Ela minha não mãe, tá errada, olha, não. minha mãe, se ela não tivesse sido dura de marredecia, eu não sei pra onde eu tinha ido na minha vida. Porque você, quando é adolescente, você quer engolir o mundo. Sim. E você, com 10 reais, você pega seu ônibus e pega outro, vai pra casa de um amigo e daqui a pouco você dorme na casa da outra. E na época não tinha celular. Coitada da minha mãe, o quanto ela sofreu. Eu lembro, eu adolescente fui morar no Sana, fui virar hippie de dread no cabelo e sandalinha São Francisco, virei hippie de vender pulseira. Eu tinha várias experiências assim, muito loucas. Minha mãe, coitadinha. Eu não sei, assim, eu liguei do orelhão uma vez, depois nunca mais dei nem satisfação. Caceta, sem pedir E perdão a minha mãe, ela. se ela não fosse muito dura... hoje eu vejo a importância, se eu não tivesse uma educação no esporte... O esporte. Que eu tive, que me deu muita disciplina. O esporte salva muito. As amizades... corretas fazem toda a diferença. Eu não tinha as amizades corretas. A minha mãe também não deixava eu andar. Ela falava assim, não, você não vai andar ali, você não vai andar aqui. Nossa, ela proibiu muitos amigos. Mas essa de proibir os amigos, aí é a hora que eu queria aqueles amigos. Porque eu falava, nossa, ela tá impedindo, era a vida de revolta, ativista, agora eu quero ser amiga daquela amiga. Porque aqui eu tô sendo proibida, foge, pula muro de escola, vai ao conto da amiga, vai morar numa barraca. Eu vivi muitas aventuras, assim. Ai, que delícia! Várias vidas dentro de uma, né? Muitas vidas. Aprontei, coitada. Eu ia te perguntar se o teu filho é muito amigo. Se vocês têm uma troca. Muito, assim. Eu também nessa questão da separação, isso criou muitos momentos meus sozinhos com o Kawai. Porque depois, todas as viagens que eu fiz com ele, nunca ia assim, eu, ele, um amigo, ou eu, ele, um namorado. É sempre eu e ele. Então, eu faço questão de ter as minhas viagens, eu e Kawai. Porque é muito diferente você viajar sozinho com seu filho. Assim. Eu acho até que quem tem filhos, 2, 3 filhos, tem que descobrir momentos sozinhos com o filho, sem o pai ou sem a mãe, separado, assim, só a mãe com o filho ou o pai com o filho. Porque você cria uma cumplicidade. Intimidade. E a criança começa a contar coisas para você e vira um bate-papo. Outra coisa que eu acho importante você saber quem são os amiguinhos dele na escola, os conflitos que ele está passando, as dúvidas, como é que ele está observando o mundo. Porque se você pergunta como foi a escola, a criança fala, legal. Mas não sei o quê. Eles não vão muito fundo. É verdade. Mas se você brinca, tipo, o meu Kawai, quando começou a descobrir esses negócio de Roblox, né? Eu criei meu personagem, eu entro dentro do mundo para poder encontrar com ele e os amiguinhos da escola. Porque aí eu começo a participar, eu vejo quando ele fala de fulano, de ciclano, as questões dos amiguinhos da escola, é uma forma de eu direcionar ele, assim. Porque hoje, o grande problema hoje, especialmente de crianças, adolescentes, diante da tecnologia, é a formação de personalidade. Hoje a gente está vivendo o maior índice de suicídio de crianças, de 5 a 11 anos. E hoje o que mais mata adolescente, de 14 a 24, no mundo é o suicídio. Então, os jovens perderam o seu próprio valor, que está muito ligado à identidade, que está muito ligado ao pertencimento e às tradições familiares, a você se sentir pertencente à sua família, qual é o seu lugar no mundo, né? Há um sentido da vida. Hoje a educação está muito terceirizada aos dispositivos eletrônicos, então elas estão perdidas num mundo que até é difícil para a gente selecionar o que a gente está consumindo, imaginar Totalmente. elas. Então, elas estão perdidas num mundo com muitas oportunidades, buscando referências de ideias, um padrão de felicidade, de sucesso, de beleza, sem saber quem elas são, sem saber quem são as suas tradições, o que você tem de rico na sua família, quais são as suas habilidades. Né? Elas não conseguem lidar com as próprias frustrações, com as próprias dificuldades, né? De como conversar. O jovem hoje não tem mais DR, deleta. Não quer mais falar com alguém, deleta, entendeu? Bloqueia no WhatsApp. Então, as competências humanas estão precisando ser desenvolvidas. Eu acho que isso, especialmente, os pais precisam ver que isso está acontecendo com a gente. Muitos adultos estão perdendo a sua identidade. Imagina quem está buscando uma referência, uma formação, né? Que são as crianças e os adolescentes. Então, esses momentos de natureza com seu filho, de uma viagem, de intimidade, de fazer nada em casa junto, de desenhar, são os momentos que você começa a descobrir quem é seu filho, e seu filho começa a descobrir quem é você. Assim. Então, é muito importante esses momentos de silêncio, até de não fazer nada junto. Gente, que aula, né? Pô,
que aula! Você tem vontade de ter mais filho? É uma vontade sua? Vontade, assim, não, mas não descarta, assim, porque hoje também eu penso que eu não tenho o controle da vida, né? A gente tem o comando do que a gente quer fazer, mas eu não tenho controle. Eu não tive o controle quando veio o Kawhi, eu não escolhi, veio. E eu acho que hoje a gente tem que lidar com o que vem. E o que vem, você tem que aprender a desenvolver a sua habilidade de lidar com... Acho que hoje o grande desafio, por exemplo, tecnologia. Muita gente perdeu emprego. Você tem que lidar com o que tem, assim. Você tem que, hoje você tem que aprender a se reinventar com as dificuldades. Então, se vier por alguma razão, não sei se amanhã eu vou me apaixonar por alguém que quer ter um filho. Eu falo, pô, na minha idade ter um filho, dá pra ter ainda, mas... Dá pra ter, óbvio. Eu vou entender que é um compromisso pra mim, pro resto da vida, porque é uma dedicação, né? Eu não descarto a possibilidade de um dia estar com vontade e sentir que é a hora de eu adotar alguém. Eu posso sentir uma conexão com alguma criança e falo, vou te levar comigo, vamos dividir a vida e pode acontecer. Então eu tô aberta, né? Se não vier também tá tudo bem, porque o Kawhi, ele me preenche, o meu universo, assim, de todas as formas. E cada idade ele vai me surpreendendo, então eu acho que eu tô muito aberta para a vida, assim, o que Deus mandar, Deus tá em primeiro lugar. Ai, Dani, eu amei. Ai, obrigada. Eu que agradeço. Eu amei, eu aprendi muito. Que potência de mulher você é. Eu aprendi demais. Você também. Fiquei impressionada, assim, eu fiquei com super vontade de fazer esse curso de neurociência. Faz. Ai, Fai, que é muito legal. E hoje a gente tem facilidade, você pode fazer online. Eu tô fazendo na PUC, né? Você pode fazer online. É do lado da minha casa. Eu já tô doida pra terminar, porque eu quero fazer agora só de física quântica. E assim, como é bom, cara. Eu acho que assim, estudar é a melhor coisa do mundo. É o melhor investimento que tem. É a melhor coisa pra vida. Todo mundo você tem que criar. O brasileiro não tem hábito de ler. A gente tem que criar o hábito da leitura. Todo dia você lê um pouquinho, daqui a pouco você fica com vontade de ler. Estudar. É acessível, é um conhecimento dentro da minha profissão, eu entendo que depois de todos esses anos eu nada sei. Então, às vezes, eu vou fazer uma cena com uma menina que está começando agora, cara, aprendo um monte de coisa com essa menina. Eu acho que você tem que entender que a gente é aprendiz. Porque enquanto você achar assim, não, isso eu já sei, não quero mais você ficar nessa posição arrogante, você fecha tanta porta. E às vezes você está aprendendo um outro negócio. Eu gosto de fazer tudo, curso de culinária, um negócio que não tem nada a ver. Em esporte, que eu nunca pensei, eu faço. Jogo tênis, eu já me inscrevo em campeonato. E eu gosto de fazer tudo que é novo, assim, acho que viajar para outros lugares. A gente tem que estar... A vida, cara, tem muita coisa, né? Não vai dar nem tempo de fazer tudo. Ai, eu amei, então tem que fazer. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Gente, o Com Alma de hoje tá chegando ao fim. Não foi nada calmo, porque temos aqui Dani Suzuki, que é um furacão em pessoa. Aprendi muito com ela. Você, assim, deu uma aula com maestria sobre relacionamento, sobre como fazer da vida um lugar melhor e como a gente se conecta com as outras pessoas. Eu quero te agradecer imensamente, porque eu aprendi demais. Obrigada. Que inspiração de mulher você é. Obrigada. Eu amei. Tchau, gente.